Olá pessoal, meu nome é Natália Marques, eu sou advogada do escritório dos Toledo Advogados e agora nós vamos para o nosso segundo vídeo da série sobre recuperação judicial. No primeiro vídeo, o sócio Ricardo Dosso falou sobre o contexto geral da recuperação judicial e hoje eu quero falar com vocês sobre os principais efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial em relação ao empresário e à empresa que faz esse pedido. Vamos lá? A recuperação judicial nada mais é do que um processo, que uma ação que alguém, uma empresa, um empresário entram no Poder Judiciário. Então, o primeiro passo é apresentar uma petição inicial. É uma petição inicial pela qual a empresa ou o empresário, eles expõem a história dessa empresa, como ela se desenvolveu, os passos que ela percorreu e por que ela está numa situação de crise econômica financeira. Depois de expor toda essa situação, todo esse contexto para o juiz, essa empresa ou empresário, eles demonstram que eles atendem aos requisitos objetivos que estão previstos na lei para que ele possa pedir uma recuperação judicial. Esses requisitos são bastante objetivos, como, por exemplo, o fato de exercer essa atividade empresarial de forma regular, há no mínimo 2 anos, e também apresentar uma série de documentos, como documentos contábeis, lista de funcionários, lista de credores e assim por diante. O juiz ele vai receber essa petição inicial e ele vai fazer uma análise se esses requisitos objetivos foram atendidos ou não. É como se fosse um checklist. Não cabe ao juiz fazer um juízo de valor, fazer uma análise se realmente é caso de recuperação judicial, se realmente tem crise ou não, se a falência é a melhor opção ou não. Simplesmente o juiz vai analisar se aqueles requisitos foram atendidos. Se forem atendidos, ele vai dar ok e ele vai deferir o processamento da recuperação judicial. A partir desse momento, a partir dessa decisão, uma série de efeitos passam a começar a incidir sobre a atividade dessa empresa, sobre esse empresário. O primeiro deles diz respeito aos créditos, às dívidas que são submetidas a esse procedimento. Via de regra, passam a se sujeitar à recuperação judicial aqueles créditos que existem na data do pedido. Ou seja, tudo aquilo que esse empresário está devendo no dia que ele pediu essa recuperação judicial vai entrar dentro desse procedimento. Ainda que essa dívida não esteja vencida, ou seja, você realizou um contrato, mas ainda não venceu a parcela, essa parcela, por ela já existir, ainda que com vencimento futuro, ela também entra nessa recuperação judicial. Mas não são todas as dívidas, existem algumas exceções por parte da lei. Então, por exemplo, dívidas que são garantidas com alienação fiduciária ou créditos de natureza fiscal não entram na RJ. O segundo efeito diz respeito ao que acontece com as execuções, que esses credores que estão submetidos à recuperação judicial, o que acontece com as execuções que esses credores estão movendo? Por que acontece na prática? Quando uma empresa ou empresário eles pedem a recuperação judicial, geralmente eles já estão sofrendo uma série de execuções, uma série de ações da justiça. Então, o que acontece é que, a partir do momento que ele demonstra nesses processos, nessas execuções, que o juiz da recuperação deferiu o processamento, ele consegue suspender o trâmite dessas execuções, ou seja, elas não conseguem continuar o rito normal, porque tem que obedecer aquilo que está previsto ao procedimento da Lei de Recuperação Judicial. O terceiro efeito que eu gostaria de destacar com vocês é a nomeação do administrador judicial. Quem é o administrador judicial? O administrador judicial ele é um profissional que é nomeado pelo juiz da recuperação e a principal função dele é auxiliar o juiz a lidar com esse processo e a fiscalizar as atividades desse devedor. Aqui uma confusão que às vezes as pessoas têm com o nome administrador é achar que esse vai ser um sujeito que vai intervir na administração dessa sociedade, mas não é o caso. Ele vai ser simplesmente alguém que vai ter um conhecimento mais específico e ele vai analisar os documentos da empresa, vai apresentar relatórios ao administrador judicial, ou seja, vai ter um contato mais próximo com a empresa para auxiliar o juiz nessa tarefa. Mas não é alguém que vai intervir no dia a dia, na gerência, na administração da empresa. Um outro efeito que eu gostaria de destacar é que a partir do momento que a empresa ou o empresário eles pedem a recuperação judicial, eles não têm mais algumas liberdades. Dentro dessas liberdades, não pode mais alienar, vender bens do seu ativo imobilizado, ou seja, imóveis ou veículos. E por que isso acontece? Acontece para resguardar aquele procedimento, para resguardar a recuperação judicial e impedir que, uma vez que ele peça esse procedimento, ele comece a se livrar dos bens. Isso tudo vai precisar passar por uma fiscalização e uma autorização do juízo.
Outra liberdade que essa empresa passa a não mais ter é que ela não pode mais distribuir lucros ou dividendos aos seus sócios ou acionistas até o momento em que o plano de recuperação judicial ele é homologado. Isso acontece porque se a empresa está passando por uma crise econômica financeira a ponto dela pedir a ajuda do Poder Judiciário para ter um período de respiro, para ter um período de conforto, não podem os seus sócios continuar a receber lucro. Seria um pouco incoerente. Bom, esses são os principais efeitos relacionados ao pedido de recuperação judicial e eu espero que tenha esclarecido um pouco para vocês como funciona esse procedimento. Então é isso, pessoal. Terminamos o nosso segundo vídeo da série sobre recuperação judicial. No próximo vídeo, meu colega Diego vai falar sobre as diferenças entre a recuperação judicial e a falência. Se vocês gostaram do conteúdo, acompanhe a gente no YouTube e nas nossas redes sociais e até a próxima!